O sinal do cristão. Meu filho, saibas que a Santa Cruz é o sinal exterior do cristianismo. É, por assim dizer, a insígnia e divisa de nosso grande Rei Jesus Cristo, com a qual nos distinguimos, nós cristãos, de todos os infiéis e demais inimigos da fé católica. Os imperadores romanos tinham por sinal ou divisa uma águia, os reis de França a flor de lis. Da mesma forma, devemos assinalar os cristãos com a Santa Cruz, insígnia ou sinal de Jesus Cristo, isto é, devemos nos adornar com ela para distinguirmos-nos dos que não são de nossa santa fé. A cruz é o sinal do cristão, porque nela nos remiu Jesus Cristo, nosso Senhor. Os reis, os grandes do mundo, costumam tomar por divisa ou armas as coisas com as quais fizeram uma grande façanha, ou aquilo que as simboliza, de maneira que o escudo ou as armas são uma espécie simbólica de uma grande obra. E como Jesus Cristo, por meio da Santa Cruz, triunfou do inferno e da morte, e remiu-nos da escravidão do demônio e do pecado, é muito justo e razoável que seja ela o escudo ou as armas de Cristo e de todo cristão. Ao fazer o sinal da cruz sobre nós, confessamos os principais mistérios de nossa santa religião, a saber, o da Santa e Una Trindade, o da encarnação e o da redenção do gênero humano. Ao persignarmos-nos, fazemos 3 cruzes ou uma cruz, 3 vezes, uma na fronte, outra na boca e outra no peito. Quando nos benzemos, confessamos os principais mistérios da fé católica, porque quando dizemos em nome, confessamos que não há mais do que um Deus. E quando dizemos do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, reconhecemos que há 3 pessoas em Deus. E com as ações que fazemos e palavras que pronunciamos, significamos o mistério da encarnação, porque pondo a mão na fronte dizemos, em nome do Pai, e baixando a mão até a cintura, dizemos, e do Filho, com o que confessamos que o Filho baixou do seio do Eterno Pai as entranhas de Maria Santíssima, sempre Virgem. E acrescentando logo, e do Espírito Santo, confessamos também que este mistério se realizou por obra do Espírito Santo. E a mesma cruz que se forma significa Jesus Cristo, Salvador e Redentor nosso, que nela padeceu e morreu para nos salvar e remir os homens. Deve-se fazê-la, por conseguinte, com grande respeito e a correspondente pausa, formando as cruzes e pronunciando as palavras em seu devido tempo, para não contradizer com nosso mau modo o que significa uma coisa tão santa. O sinal da cruz, porém, não só serve para o cristão fazer uma pública profissão dos principais mistérios da religião, como também é para ele como um compêndio da moral e da regra de seus costumes ou suas ações. Qual é o sinal do cristão? A Santa Cruz. Por quê? Porque nela nos remiu Jesus Cristo. De quantas maneiras usamos o sinal da Santa Cruz? De 2, persignando-se e benzendo-se. O que é persignar-se? É fazer 3 cruzes com o dedo polegar da mão direita aberta, uma na fronte, outra na boca e outra no peito, dizendo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Por que faz uma cruz na fronte? Para que Deus nos livre dos maus pensamentos. Por que fazemos outra cruz na boca? Para que Deus nos livre das más palavras. Por que fazemos a última cruz no peito? Para que Deus nos livre dos maus desejos e das más obras. O que é benzer-se? É fazer uma cruz com a mão direita aberta, da fronte ao peito, do ombro esquerdo ao direito, dizendo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
O que significam as palavras e as ações de benzer-se? Significam os mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação e redenção. Dizer como. A expressão em nome significa a unidade de Deus, e o dizer-se do Pai e do Filho e do Espírito Santo significa a trindade de pessoas. Como se significa o mistério da encarnação? Com a ação de baixar a mão da fronte ao peito. E o mistério da redenção? Com a cruz que fazemos, porque nela nos remiu Jesus Cristo. Como devemos nos persignar e benzer? Com pausa, atenção e devoção. É conveniente fazer isso com frequência? Sim, para honrar a Jesus Cristo, para nos defendermos de nossos inimigos e termos acerto em nossas obras. Em que ocasião, principalmente, devemos nos persignar e benzer? Ao levantar, ao deitar, ao sair de casa, ao entrar e sair da igreja, antes de comer, ao principiar algum trabalho ou ocupação e quando tivermos alguma tentação.